Noite. Nossa reflexão de hoje será sobre um aspecto muito importante da nossa vida cristã e algo muito simples. Na verdade, a vida cristã ela é muito simples, nós é que complicamos as coisas, né? E a ideia de meditarmos hoje exatamente no porquê que nós não obedecemos, ou melhor, confiamos nos ensinos de Jesus. Por quê? Não, pastor, eu confio nos ensinos de Jesus. Mas quando a sua vida estiver num momento assim de encruzilhada, que você tiver que tomar uma decisão, e está lá a vontade de Jesus e a sua vontade, e a vontade de Jesus parece difícil, estranha, né, complicada, mas é a vontade de Jesus. Muitas vezes nós crentes acabamos indo pela nossa própria vontade. Isso acontece às vezes em momentos de dificuldade da vida mesmo, onde nós precisamos confiar em Deus, como a Bíblia ensina, mas nós acabamos confiando em outras coisas, achando que estas outras coisas vão poder resolver os problemas da nossa vida, e não vão. Por sinal, às vezes nem Jesus vai querer resolver os problemas da nossa vida, porque Ele permite certos problemas para nós ficarmos mais perto de Deus. Confiando nos ensinos de Jesus. Você confia nos ensinos do Senhor Jesus Cristo? Abra sua Bíblia em Mateus 12, verso 22. Talvez você ache que esse texto não tem nada a ver com confiar nos ensinos de Jesus, mas tem. Mateus capítulo 12, verso 28. É uma história muito conhecida, a história em que Jesus expulsa, uma das várias histórias em que Jesus expulsa o demônio de um endemoniado cego e mudo. Você tem o verso 22 e o verso 23. E aqui nós queremos fazer a seguinte pergunta: por que não seguimos os ensinos de Jesus? Por que será? Primeiro, nós vamos ver a percepção correta da palavra de Deus, nesses dois versículos. Olhe Mateus 12, verso 22. Diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, filho de Davi? A multidão, vendo Jesus curar, começou a ter a percepção correta da palavra de Deus. Mediante o quê? A fé. Quando a multidão, e aqui muitos que estavam ali perguntaram: é ele o filho de Davi? O que é que eles estavam dizendo? É ele o Messias? É ele o Salvador prometido? É dele que fala todo o Antigo Testamento? Ele é o cumprimento de todas aquelas profecias que nós estudamos desde criança com os nossos pais? E a resposta a essa pergunta indica que eles estavam começando a crer em Jesus. Por quê? Porque Jesus curou, né, ou melhor dizendo, expulsou o demônio daquele homem, daquele endemoniado. Durante todo o Antigo Testamento se falava do Messias. É a tônica do Antigo Testamento, porque esse homem, que era Deus também, e é Deus, viria livrar o homem da condenação dos seus pecados. Havia uma expectativa pelo Messias durante boa parte do Antigo Testamento, e inclusive naquele primeiro século em que Jesus vivia. Eles eram dominados pelo Império Romano e eles esperavam que o Messias os libertasse. Então, eles estavam esperando o Messias. Olha o Evangelho de João, capítulo 1, verso 41. Não desmarque Mateus 12, que a gente vai voltar já já para lá. Mas olhe João 1, 41 e 42. E aqui, falando de André, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha o que o André disse: achamos o Messias. Isso é uma palavra de quem está procurando, né? Estou procurando, estamos buscando o Messias. Achamos, chegou, é ele. Havia essa expectativa. Olha ainda em João capítulo 4, verso 25, a mulher samaritana, ela também esperava o Messias. Diz assim, João 4, 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
Disse-lhes Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Declarou diretamente aquela mulher que era o Messias. Para a multidão lá de Mateus 12, Jesus curou. E eles disseram: é esse, porventura, o filho de Davi? E a fé começou a chegar na vida deles. Eles começaram, aquela multidão, como também a mulher samaritana, ouvindo a concretização, vendo, melhor dizendo, a concretização da palavra de Deus, eles começaram a ter fé. A pregação no Messias era a pregação do Antigo Testamento. E eles estavam vendo esta pregação ali se realizando. Não tem como nós observarmos hoje todo o Antigo Testamento, obviamente, mas eu separei um texto que fala desta profecia do Messias e como ela estava se cumprindo no Evangelho. Olha Isaías 61, texto muito conhecido. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando o Messias veio, ele fez isso. Ele pegou os quebrantados, os algemados de espírito, possessos de demônios, com a vida completamente destruída pelos seus pecados, e Jesus os consolou. Jesus deu a ele espírito de alegria, eles que estavam chorando, lamentando pela sua vida triste e difícil. Óleo de alegria, deu veste de louvor, no lugar do espírito angustiado, fez deles um povo mais próximo do Senhor. Então, quem via Jesus expulsando o endemoniado, ele teria que automaticamente, baseado nesta profecia e em várias outras, entender: é o Messias, é Jesus. Não é verdade? A multidão começou a entender. Será que ele não é o filho de Davi? Filho de Davi é igual a Messias. A multidão, então, começou a entender estas verdades. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 7, verso 31, nós lemos assim: e contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Ou seja, ele só pode ser o Cristo. A palavra Cristo é igual a Messias, porque não tem sinal mais poderoso do que os que Jesus faz. Quem lia o Antigo Testamento, e todo esse povo conhecia o Antigo Testamento, e via os milagres de Jesus, eles automaticamente entendiam: ele é o Cristo. Chegou, Deus na terra chegou. Nós sabemos disso, para nós é muito fácil, né? Mas para eles, na época, para alguns, não foi tão simples. Olha o verso 32, João 7, 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Por que os fariseus não pensaram como a multidão, vendo os milagres de Jesus? Eles não conheciam o Antigo Testamento? Ou não? Conheciam melhor do que a multidão. Mas ao ver os milagres de Jesus, vamos arranjar guardas para prendê-los. Qual foi o problema dos fariseus aí? Eles sabiam a palavra, mas eles não creram na palavra. Eles não creram nas verdades do Antigo Testamento. Hoje, muitas vezes, somos assim. Nós conhecemos a palavra, mas não cremos na palavra. Principalmente quando passamos por problemas e dificuldades. Corremos para várias outras formas de resolver os nossos problemas. Já sei como eu resolvo o meu problema. Se eu conseguir um emprego melhor, eu resolvo o meu problema. Já sei como eu resolvo. Se eu for no psicólogo, eu resolvo o meu problema. Já sei como eu resolvo o meu problema. Se eu fizer uma viagem, passar 6 meses de férias, eu resolvo o meu problema. Aí é bom, né? Uma viagem 6 meses de férias não resolve. Vou me mudar, vou para outra cidade. Talvez em outra cidade eu possa viver mais feliz e contente. Não vai.
Porque o problema, se você tem um problema, se é um pecado, se é uma dificuldade, está com você para onde você for, você o carrega. Os fariseus, mesmo vendo os sinais, não creram na palavra de Deus que falava de Jesus. Temos então uma percepção correta da palavra de Deus, pela fé. A multidão creu, viu o sinal, comparou com o que dizia o Antigo Testamento, ele é Jesus. Mas os fariseus não, conheciam a palavra. Viram o sinal. Por que eles não fizeram essa relação? Porque eles não confiaram na palavra de Jesus. E aqui é a percepção errada da palavra de Deus, porque ela é orientada pela incredulidade. Volte para Mateus 12, verso 24, que é o nosso texto-chave. Porque mesmo vendo o milagre, os fariseus não aceitavam Jesus como Messias. Por quê? Porque que mesmo vendo Jesus fazer um milagre na cara deles, eles disseram, não pode. Jesus não é o Messias. Olha o verso 24, Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. A incredulidade deles era tanta, a vontade deles de não crer nas palavras de Jesus era tanta, que eles disseram, ele expulsa demônio pelo poder dos demônios. Não pode ser pelo poder de Deus. Nós ouvimos pregações quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, no encontro de casais, a mocidade nos sábados, e em muitos outros momentos nós ouvimos pregações, muitos irmãos pela internet, pelo rádio. Ouvimos muito a palavra de Jesus, mas pode ser que você não esteja querendo crer na palavra de Jesus. Alguns de nós fazem isso. Ouvem a verdade, esse é o caminho, mas dizem, não, pastor, mas eu não acredito que isso vai resolver, não. Às vezes diz, irmão, vamos orar por isso. Não, mas só orar não resolve, não. Mas, irmão, se você amar sua esposa, Deus vai abençoar. Não. Só amar a esposa não funciona, não, né? Se você perdoar o inimigo, né, Deus vai lhe fortalecer e vai consertar as coisas. Não. Só perdoar o inimigo não resolve, não. Ou seja, parece que a Bíblia não tem as respostas. Parece que nós procuramos as respostas em tudo, menos nas palavras de Jesus. Isso acontece na igreja. Por quê? Porque muitas vezes somos crentes incrédulos. O fariseu conhecia a Bíblia muito bem, decorado, conhecia o Antigo Testamento decorado, viu Jesus fazer um milagre. Quando ele ligou uma coisa com a outra, a mente do fariseu entrou em pânico e ele chegou à seguinte conclusão: é Satanás, não pode ser Jesus. Jesus não pode ser o Messias, é pelo poder do maligno. Eles não quiseram crer em Jesus, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Não tem outra explicação, não tem outra explicação. Os fariseus não aceitavam Jesus de forma nenhuma. Lá em Mateus 13, verso 54, nós lemos assim, Mateus 13, 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, Jesus, né? De tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Eles viam a mensagem de Cristo, ficavam maravilhados, mas não aceitavam. Não pode um Messias pobre, filho de um carpinteiro, e eles ficavam escandalizados em Jesus. E o Senhor Jesus, mesmo assim, ainda argumentava, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Vejam então, depois disso, Jesus fazia muitos milagres, né? Ou melhor dizendo, depois disso, Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha Mateus 13, 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Aí você pensa, por que Deus não tem feito milagres na minha vida? Já parou para pensar nisso? Por que Deus não tem resolvido tantas questões? Eu oro tanto. Talvez seja por causa da sua incredulidade. Temos, irmãos, que aprender a confiar nas palavras de Jesus. Estão na Bíblia.
Deus tem um método. Nesse método envolve oração, obediência. O que Deus diz na Escritura é para o nosso bem. Se você fizer, Deus sempre vai lhe abençoar. Sempre. Às vezes é difícil. É difícil amar alguém que não nos ama. É difícil. Sacrificar-se por alguém que não dá valor. É difícil. Mas foi isso que Jesus fez. E é o que Ele espera de nós. Vamos aprender com os fariseus a confiar nas palavras de Jesus. Isso, irmãos, que nós lemos é um absurdo. Você ver um milagre, você conhecer a palavra, mas eu não acredito que Jesus é o Salvador. Traduzindo para nós hoje, nós conhecemos a Bíblia, cremos em Jesus, mas na hora de aplicar o que a Bíblia diz, não acredito que a Bíblia funcione. Ela é muito bonita, ela é a verdade, mas na hora de exercer na minha vida, eu não creio que ela vai funcionar. Vamos orar a Deus para que sejamos crentes cada vez mais com fé na palavra do Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, todo-poderoso, tem feito grandes milagres nas nossas vidas e te pedimos, Senhor Deus, não nos deixe, ó Pai, ser como aqueles homens que conheciam a Tua palavra, que viram os milagres do Teu Filho, mas não criam nele como Senhor. Pai amado, nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, cremos na Tua palavra e queremos viver por ela, viver pela fé nas instruções que o Senhor nos dá na Tua Escritura, mesmo que algumas vezes seja difícil ou pareça muito distante daquilo que nós temos capacidade, mas reconhecemos que é o Senhor que nos fortalece e que opera os milagres nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver pela fé. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.